O Santa Teresa tem bares que nascem para durar uma vida inteira. Um deles é o Bolão. São mais de 60 anos de portas abertas, madrugadas inteiras, pratos que alimentam histórias e mantêm memórias vivas. Aqui, o dia nunca acaba, ele só muda de rosto. São 64 anos. Começou com meus avós, né? Que era do outro lado da praça, aquele bairro Santa Teresa. São pessoas humildes, né? Que vieram para Belo Horizonte, né? Se hospedaram aqui em Santa Teresa. E ali eles compraram um boteco, né? Chamavam uma portinha só. E começaram tudo com muita luta, né? Então ela fazendo salgados ali começou. Através do bar, o pessoal mesmo começou a incentivar em relação a fazer o almoço. E naquela época, com a praticidade, veio a ideia do espaguete, né? Que ela já fazia salgados, né? E acabou incrementando o espaguete. Só que, com certeza, né, como qualquer outro empreendedor, eles não esperavam o bom que ia dar. E graças a Deus as coisas foram acontecendo, né, no tempo certo, no tempo de Deus. Com a demanda muito alta, veio a necessidade de procurar um outro espaço. Então vieram se instalar pro lado de cá. Com isso, cara, a história assim, ficou interessante porque tinha os filhos, né? Que era o Antônio, o Silvio, o Bolão, que pegou o nome, que é o José Maria, que pegou o mesmo nome de Bolão, porque ele era o mais cheinho da turma, dos filhos, entendendo? Então pegou-se esse nome de Bolão. E o Bolão também é um cara que sempre gostou muito de cozinha, ele sempre gostou de cozinhar. E ali eles começaram a fazer, as coisas foram acontecendo. Esse imóvel que nós estamos hoje localizado, antigamente funcionava uma retífica de motores. Então uma parte passou a ser sacolão, esse lado de cá, de frente para a praça, uma parte era sanduíche, era uma lanchonete, e a gente só estava no meio, né? E numa porta do lado era uma alfaiataria. Então com essa demanda as coisas foram acontecendo, né, o movimento e tudo, então foi pegando-se porta a porta, muito engraçado, entendendo? Sem muita assim, perspectiva, mas foi acontecendo. Hoje aconteceu essa explosão. Então, assim, a gente tem hora que até que se pergunta, porque hoje a gente atende clientes de A a Z, é uma casa que você não encontra luxo, você encontra qualidade, e com isso veio, juntamente com o Bolão, que ele gostava mais de trabalhar à noite, né, acabou fazendo muita amizade. É um cara muito simpático, muito conversado, né? Muito extrovertido também. Com isso ele acabou criando uma certa amizade com o pessoal do Skank, Sepultura, né? E essas pessoas foram trazendo outros artistas e foi passando, espalhando de boca a boca. Vieram aí grandes celebridades, Sérgio Reis, Didi, Mussu, Zacarias, né? Então, assim, uma demanda, jogadores, né? Isso para nós foi assim, um impacto muito grande, né? E satisfatório também. Né? Porque é uma casa simples, que você não encontra luxo, e assim, as pessoas vêm, comem, é uma casa que dá fila, a gente mesmo se surpreende, né, com a demanda que tem, até nos dias de hoje, né? É muito satisfatório o que foi criado lá atrás, né? E hoje a gente estamos aí na terceira geração, tentando dar essa continuidade a essa história que foi criada lá atrás. Um dos grandes diferenciais do Bolão é que ele oferece refeições completas em horários em que a maioria dos estabelecimentos não está nem aberto. E se engana quem pensa que o título de Rei do Espaguete indica uma culinária limitada a um prato. Nós temos aqui três carros-chefes da casa. Você chega que não pode faltar, talvez até 4, né? Também que criou-se uma história que é muito engraçada também, é o pão com molho, cara. Quando criou a identidade do Bolão, que antigamente tinha muita casa noturna, né? Hoje deu uma diminuída. Então, a pessoa chegava aqui com um pouco mais de álcool, né? Então, o que seria rápido? O espaguete, pão com molho. É uma coisa que sacia ali, na verdade, assim, instantaneamente. Você chega ali, você tem um pão com molho, queijo, cebolinha, e é uma coisa que veio característica do pessoal até do Sepultura, que incentivou isso, entendendo? Então, um prato rápido que você come ali, matou a fome, pô, tranquilo. E o espaguete. Além do espaguete, tem um rochidão, que é o prato com arroz, feijão, macarrão, bife de boi e ovo. Lógico que a carne você pode escolher frango, porco e tudo, né? E o mexido, o mexidão, que são pratos interessantes, são pratos que saciam realmente a fome. Aonde que você vê, vamos falar, acho que até hoje, né? Hoje nós temos um concorrente que é o direto, que é o Chopp da Fábrica, mas assim, naquela época lá atrás, onde se encontrava arroz com feijão? Ou às vezes até hoje, porque hoje em muitos lugares a maioria é petisco, né? Tira gosto. O Bolão você encontra o arroz com feijão, que muita gente procura. Então você chega aqui, por exemplo, uma madrugada, uma sexta-feira e sábado, 3 horas da manhã,
você vê saindo assim bandejas atrás de bandeja de rochedão, prato com arroz, feijão, macarrão, né? Aí atrás dele vem, na sequência, vem um rochedão especial. Aí vem uns outros pratos, mas os pratos que mais saem hoje primeiro é o espaguete. Aí vem um rochedão e um mexido. Então, assim, são pratos que fincaram, que se você vem no bolão e não come rochedão, como diz alguns, você não foi no bolão. Entendeu? Então, assim, isso é muito bacana, cara. Que chegava aqui, eles tinham uma certa liberdade, o pessoal do Sepultura também, eles comporam música aqui, né, na mesa, né, do restaurante Bolão, e isso é muito interessante para nós, né? Tem uma história assim, muito interessante com o pessoal do Skank. Nós criamos um prato com o nome Skank, que é o arroz, o bife de filé, o palmito e a saladinha de tomate. É um filé cebolado com caldo. É o que o Henrique é o prato que ele mais come quando ele vem aqui. Já chega meu prato, entende? Então, nós criamos no cardápio, colocamos esse prato no cardápio em homenagem ao Skank. O Henrique, quando ele chegava aqui, ou algum deles, ou o Lelo, tal, a turma, o meu tio tinha que montar uma mesa no espaço que tem aqui dentro, entendendo? Você vê que assim, a simplicidade, o que era o bolão, né? Montava aqui dentro para eles poderem comer. Porque a gente sabe como é que é vida de artista. Às vezes o cara tá ali comendo, já aconteceu, o cara não conseguia comer. Então, chegava aqui, o bolão já entrava aqui para dentro, entendendo? Comia ali dentro ali com a gente ali. E isso não acontece só com ele, já aconteceu com outros também, que através deles vem no bolão, entendendo? Então essa identidade a gente entende que é uma família, o bolão é família, né? Nossa, igual eu te falei, a gente atende de A a Z. O bolão é daqueles lugares que continuam mesmo quando as luzes se apagam, porque o que ele serve nunca se esgota, fica na memória e dá vontade de voltar antes mesmo de sair. Virou uma tradição, né, dentro de Santa Teresa, e também eu acho assim que isso é até pessoas que falam, né, que se confunde o bolão com a história de Belo Horizonte, né? Então eu acho que é muito importante, eu acho que o bolão tem uma importância também dentro da história, né, cara?